Pronto, estamos gravando. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje, a ideia, né, nós comentamos na, na semana passada, do convite aí que fizemos à Yasmin. A Yasmin é a ex-aluna aqui da FGA, né? E a ideia, né, nós sempre, aqui na disciplina, a gente costuma trazer ex-alunos para compartilhar e para colaborar aqui com o conhecimento que eles estão tendo, seja no mercado ou que tiveram, no caso da Yasmin, no TCC, que ela teve conhecimento no mercado, foi fazer o TCC relacionado ao tema que ela estava trabalhando na empresa, é um contexto que ela vivenciou na empresa. Então, é um tipo de relato muito interessante, porque sempre enriquece o contexto aqui da disciplina. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a Yasmin por compartilhar o tempo dela conosco, né, poder compartilhar esse assunto aí com vocês. E ela vai trazer para nós uma discussão, né, relacionada aos temas de microserviços e arquiteturas monolíticas, que foi o tema de TCC. Acho que foi no ano passado, Yasmin, eu não lembro mais, a pandemia tá me tirando aqui o calendário da cabeça. Você defendeu, foi no ano passado ou no início desse ano? No início desse ano. Início desse ano, né? Pronto. Então foi isso. O nosso calendário está meio bagunçado. Mas, enfim, pessoal, então vocês fiquem à vontade. Yasmin, já vou passar a palavra para ela. E aí, não sei, Yasmin, se você quiser que o pessoal possa levantar a mão ao longo da apresentação para fazer pergunta, ou só mais no final, aí você pode conduzir da melhor forma possível, do jeito que você achar melhor. Não, perfeito. Tá bem? Então, vou passar aí a palavra para a Yasmin e agradeço aí a disponibilidade dela. Muito obrigada, professor Renato. Fiquei super feliz com o convite. Fiquem à vontade para levantar a mão e fazer perguntas durante a apresentação. Eu até prefiro, para não ser tão exaustivo e só eu falando o tempo todo. Eu só não sei como é que eu vou ver, porque é a primeira vez que eu estou usando o Teams, então qualquer coisa. Pode deixar, Yasmin, que eu fico aqui de mediador. Então, qualquer coisa, qualquer um que levantar a mão ou algum comentário no chat, eu posso moderando aqui, sem problemas. Perfeito, obrigada, Renato. Como o professor Renato falou, me chamo Yasmin, me formei no começo desse ano, né, em engenharia. Atualmente eu trabalho no Nubank, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje e a ideia é compartilhar um pouquinho do que foi o meu trabalho e fomentar essa discussão, né, sobre a arquitetura de software em si, quando a gente deve usar um modelo arquitetural X, ou por que a gente deve usar um modelo arquitetural Y em cada cenário que a gente tem. Dando um pouquinho de contexto, há 10 anos atrás, mais ou menos, a Amazon e a Netflix, elas começaram... elas tinham sistemas de software legados que a gente conhece, os monolíticos, com uma série de problemas de manutenabilidade, difícil para você inserir novos membros na equipe, uma base de código muito grande, então é difícil para você fazer um deploy dessa base de código. E aí, diante desse contexto, elas optaram por um novo estilo arquitetural que até então não existia no mercado da forma como ele foi abordado, que são os microserviços. E quando essas empresas optaram por mudar para esses microserviços, elas conseguiram alcançar trazer uma série de benefícios para esse sistema de software, de escalabilidade, resiliência, tolerância a falhas. E uma corrida começou, né, no mercado. Um monte de empresas começaram a sair de uma arquitetura monolítica e a migrar para uma arquitetura de microserviços, querendo atingir todas essas vantagens aí que os microserviços são capazes de oferecer para a gente. Só que, passado esse boom, né, cara, microserviços é o top, resolve um monte de coisa para a gente. Passado 10 anos dessa tendência, a gente começa a notar no mercado uma tendência justamente contrária, que é uma crescente procura por uma arquitetura monolítica e que vem aumentando à medida que a gente vai olhando. 2020, 2021, essa procura pela arquitetura monolítica, ela vem crescendo dentro desse mercado. E fica a pergunta que justamente que orientou o meu TCC, que é, cara, se
se a arquitetura de microserviços é uma arquitetura tão superior à arquitetura monolítica, por que as empresas estão optando por voltar a arquitetura monolítica, mesmo sabendo de todos os problemas que ela oferece? Vamos ter essa pergunta em mente, eu pretendo responder ela até o final da apresentação, mas vamos falar um pouquinho antes sobre o que é a arquitetura de software, para a gente explorar alguns conceitos. Para começar, não tem muito bem, na comunidade de software em si, não tem uma definição muito concreta sobre a arquitetura de software, algo que seja um consenso. Se você pegar diferentes autores, cada um vai dar uma visão diferente sobre a arquitetura de software. E aí eu gosto particularmente de duas definições. A primeira é de Bass, que ele traz a ideia mais voltada para o negócio. A arquitetura de software, ela é a ponte capaz de transformar os objetivos de negócio da sua empresa em algo concreto, um sistema realmente concreto. Então, quando você tem aquele seu amiguinho lá que tem uma ideia milionária, que ele fala, coleguinha, cola aqui, faz aquele sistema para mim, que eu tenho uma ideia aqui que vai dar super certo, é a arquitetura de software justamente que pega aquela ideia que parece surreal daquela pessoa e transforma ela de alguma forma em um sistema realmente não palpável, né, mas concreto, um sistema que realmente vai entregar algo útil para as pessoas. E aí, a arquitetura ela é capaz de fazer isso porque a gente consegue projetar, analisar, documentar e implementar essa arquitetura. A gente consegue, por meio dela, pegar problemas que são complexos, né, e como engenheiros transformar em algo que seja realmente uma solução para aquele problema, para aquela realidade complexa que talvez a gente não entenda tão bem. Partindo um pouco para um conceito mais técnico da arquitetura de software em si, tem essa segunda definição de Richard Fortes, que ele traz a arquitetura com 4 pilares. Você tem estruturas, características, decisões e princípios de design, e esses são as 4 coisas que suportam a arquitetura do seu sistema. Quando a gente fala de estruturas, a gente está falando de camadas, de serviços, bem a visão macro que a gente tem dessa arquitetura e do que sustenta ela. As características seriam aspectos que são inerentes dessa arquitetura. Então, segurança, escalabilidade no modelo de microserviços, testabilidade numa arquitetura monolítica, por exemplo, são características inerentes dessa arquitetura, independente de qual seja o sistema que você está construindo utilizando aquele modelo arquitetural. E aí ele traz, diferente de outras definições que a gente encontra por aí sobre arquitetura, ele traz também a ideia de decisões e de princípios. As decisões seriam as escolhas que você faz sobre aquela arquitetura e que você são as regras que vão definir aquele modelo arquitetural. Então, quando você diz que você vai trabalhar numa arquitetura Model View Controller, você está dizendo claramente que a sua view só vai se comunicar com a sua controller, ela não vai se comunicar com mais nada ali. E você, durante o dia a dia do seu, né, do desenvolvimento de software, você precisa garantir que aquela regra ali seja seguida. Já os princípios de design seriam coisas mais mais um guia flexível para o desenvolvedor. Por exemplo, é preferível que a gente use protocolo REST para comunicar entre todos os nossos serviços. Mas pode ter um serviço X lá que talvez o ideal seja usar um protocolo diferente. E nesses casos, o REST é um princípio do modelo arquitetural, mas naquele caso específico fica a critério do desenvolvedor escolher o que é melhor, se é bom ou não seguir aquele princípio definido. Bom, e aí, o Richard Forte também trazem duas coisas que eu acho fantásticas, que são as leis da arquitetura de software. A primeira, ele diz que tudo em arquitetura de software é um trade-off. Então, todos os dias, como engenheiro de software, nós estamos constantemente nos deparando com conflitos de escolhas.
cara, vou fazer um módulo ou vou fazer um serviço para resolver esse problema? Vou usar um protocolo X ou vou usar um protocolo Y? Então, a arquitetura ela está presente diariamente na rotina do trabalho do engenheiro de software. E aí, ele vem e diz também que porque é mais importante do que como. E, às vezes, em geral, os desenvolvedores, os engenheiros, acabam se esquecendo disso. Às vezes, a gente escolhe, cara, você tem um sistema e aí você está usando um protocolo, sei lá, tipo SOAP. E você olha e fala, pô, mas por que não usaram o hash? Às vezes, na época, só tinha o SOAP para usar e aí o hash não era uma coisa viável, não era uma escolha que você tinha naquele contexto, ou às vezes não se adequava por algum motivo ao contexto da empresa. Então, porque é um ponto muito importante quando a gente está olhando a respeito da arquitetura dos sistemas que a gente está construindo. Com isso em mente, eu vou dar, eu vou entrar um pouquinho mais para falar a respeito dos monolíticos e dos microserviços. Existem diversos estilos arquiteturais, e aí, só para dar um overview para vocês, meu TCC foi um pouco voltado para isso, porque dentro do mercado de trabalho eu me deparei justamente com essa situação. Eu trabalhava numa startup, e aí, no caso, eles começaram um sistema já com microserviços e tinha lá dentro a gente enfrentou uma série de dificuldades e chegou um ponto que o time de desenvolvimento falou, cara, microserviços não está funcionando para a gente, bora voltar para um monolítico, vai ser melhor e a gente vai conseguir fazer um sistema mais estável. Então, a partir de agora, eu vou entrar um pouco nessa discussão sobre cada estilo arquitetural e eu gostaria que vocês olhassem comigo sempre nessa perspectiva de tentar comparar, de enxergar as coisas boas que existem em cada um dos modelos, né, e quais são as desvantagens de cada um também. Começando, né, com a arquitetura monolítica. O modelo arquitetural monolítico, ele é um modelo que geralmente ele é definido como sendo uma base única de código e um sistema, né, um processo único em execução que você tem. Newman expande um pouquinho desse conceito, ele diz que é uma unidade de deploy. Então, se você pode ter, por exemplo, 3 serviços funcionando separados. Se por algum motivo você precisa fazer o deploy desses 3 serviços de uma única vez, você fez alteração no primeiro serviço, e você precisa fazer o deploy dos 3 juntos, você tem um sistema monolítico, mesmo que a base de código dele não esteja junta. E aí, esse é um sistema que ele é tecnicamente estruturado. Então, todo o nosso código ele está separado em caixinhas de acordo com a função técnica dele. Na camada de apresentação, a gente vai ter lá o que é referente ao front-end. Na camada de negócio, né, o que é referente às regras de negócio, a persistência, a comunicação com o banco de dados. Então, está tudo separado de acordo com a sua função técnica. Ele é um sistema muito simples, né, uma arquitetura de fácil compreensão e baseada na reutilização de código. Então, por exemplo, dentro dessa arquitetura, você costuma ter uma classe de log que é responsável por fazer o registro, né, de tudo que acontece na aplicação para todas as partes do sistema. As coisas ficam centralizadas nessa única classe. E por natureza, por ser um código de uma base única, ele é um sistema que ele é de natureza acoplado. Você tem todos os elementos que compõem o seu sistema agrupados em um único lugar. E aí, o que acontece geralmente, né? Essa é a expectativa quando a gente fala, vamos construir um monolítico, né? A gente vai ter as classes, cada classe definida, com as suas atribuições bem definidas, as camadas, ninguém interfere no que é de ninguém. Só que a realidade que a gente encontra para sistemas monolíticos é justamente o contrário. É algo que seria nesse esquema, você tem um monte de coisas meio ali bagunçadas, uma classe faz isso, a outra classe faz algo parecido, você não sabe muito bem o que
né, qual que é a diferença, você tem uma classe que não deveria, mas está atuando na camada de baixo. Infelizmente, acaba sendo uma realidade de diversos sistemas que a gente encontra no mercado por aí. E aí, só uma citação aqui do Leves e do Fowler, né, os aplicativos monolíticos, eles podem sim ser bem-sucedidos, mas cada vez mais as pessoas se sentem frustradas com eles. Bora entender, então, por que, né, por que as pessoas se sentem frustradas com esses aplicativos? A imagem carregou para vocês, para mim não carregou. Agora foi. Bom. Dando um overview, antes de eu destrinchar mais a arquitetura monolítica, essa imagem aqui é um mapa mental, e aí ele está organizado em algumas perspectivas sobre as quais eu fiz uma análise sobre a arquitetura, tanto monolítica quanto a de microserviços. E aí, quando a gente olha para a arquitetura, e aí essas perspectivas foram, por exemplo, a problemática a ser resolvida e os recursos necessários para você implementar esse modelo arquitetural seriam perspectivas que estão muito mais relacionadas ao contexto do problema que você tem para resolver. E aí aqui embaixo, essas três aqui de baixo, são perspectivas mais técnicas, né? São relacionadas às características da arquitetura, como que funciona a manutenabilidade dentro dessa arquitetura, como que é para evoluir essa arquitetura. E verdinho aqui são aspectos positivos, amarelos são aspectos negativos e vermelhos são aspectos que são positivos, mas que tendem a decair com o tempo. Boa, bora lá. Monolítico. Quando a gente olha o monolítico de uma perspectiva do problema para ser resolvido, a gente tem uma arquitetura muito boa quando você não conhece o contexto, você não tem muito domínio sobre o contexto do problema que você está resolvendo. Então, por exemplo, startups que estão constantemente validando ideia e elas precisam lançar um produto rápido no mercado, pegar esse produto e coletar feedback, alterar ele rapidamente e descobrindo como é que o público funciona, como é que o público se comporta, é uma arquitetura que te auxilia bastante nisso, quando você vai descobrir qual que é o domínio do seu sistema, o que ele precisa atender para ser bem... esqueci a palavra agora, mas para ser bem recebido no mercado. Bom, é uma aplicação também que ela é boa para... É uma arquitetura que ela é boa para aplicações pequenas, né? Ela é simples, ela tem um baixo custo financeiro, então quando você tem aplicações pequenas, ela te supre muito bem. Ela não exige nenhum conhecimento prévio, né? Entra naquela questão dela ser uma arquitetura simplista, né? De fácil compreensão, então ela não te exige que você saiba muito nem sobre o contexto, nem sobre a parte técnica, você com poucos conhecimentos você consegue implementar bem um monolítico. E é uma arquitetura que vai te permitir chegar rapidamente no mercado, e isso pode ser essencial dependendo da sua proposta de negócio, da proposta da sua empresa, é um ponto crucial. Só que aí, olhando essa arquitetura de uma perspectiva mais técnica, ela naturalmente é uma arquitetura que tem uma escalabilidade limitada, por ser, né, ela é uma única base de código. Então, se você precisar replicar essa arquitetura, você precisa replicar toda a sua base de código. Você não consegue replicar só o pedaço você tem um e-commerce, você quer replicar a sua parte de vendas porque é a mais acessada do seu site. Você não consegue fazer isso, você precisa replicar a base inteira, e isso com o tempo não se torna, né, não se torna escalável. Em algum momento o custo financeiro não vai bater.
Ela não te oferece tolerância a falhas, você tem um único ponto de falha dentro do seu modelo arquitetural, então, se deu problema no seu monolítico, beleza, todo o seu sistema saiu fora do ar. Ela é uma arquitetura que ela tem uma confiabilidade muito boa, então no começo, tá? Você não tem problemas de rede, já que você tem um único sistema, então você não precisa garantir a comunicação entre vários serviços, você não precisa se preocupar se a rede está sobrecarregada ou não está sobrecarregada, então você consegue testar bem essa arquitetura também, porque o código é simples, o código está em um lugar só, então você consegue testar toda a execução do seu, né, do seu sistema, só que com o tempo, na verdade não é nem com o tempo, mas à medida que essa base de código cresce, ela tende a perder justamente essa confiabilidade, porque, cara, quanto mais código, mais difícil de testar esse código, e aí você começa, aos poucos, a ir perdendo a confiabilidade daquele sistema, ter dificuldade para garantir que ele está realmente funcionando como ele deveria estar funcionando. É uma arquitetura que apresenta baixa performance. Ela tem, quando a gente olha para uma perspectiva de manutenabilidade dessa arquitetura, olhando as equipes em si, né, não especificadamente o sistema funcionando, mas as equipes, como é a comunicação dessas equipes, é uma arquitetura que apresenta uma comunicação ruim, porque, em geral, você tem equipes separadas de acordo com a sua funcionalidade. Da mesma forma que a arquitetura é tecnicamente separada, empresas que trabalham com monolítico, você, em geral, tem uma equipe de front-end, uma equipe de back-end, uma equipe de atendimento ao cliente, por exemplo, e elas não se comunicam entre si, a não ser que necessariamente elas precisem muito fazer isso. Isso acaba sendo ruim, né, para a manutenabilidade, porque não é um ambiente enriquecedor, você não, né, o compartilhamento de informação tende a demorar mais. O deploy é uma coisa que funciona muito bem nessa arquitetura. No começo, você tem um sistema simples, para começar, você só tem um sistema, e ele é simples. Você vai lá no Heroku, faz a configuração, faz o deploy de boinha, faz a manual mesmo, e sua aplicação está no ar, está funcionando. O problema é que quando a base de código dos monolíticos cresce, né, esse deploy começa a ficar bastante lento, né? Maior a base de código, mais difícil mais tempo vai ser necessário para você conseguir fazer o build, fazer todo o processo de integração contínua e deploy e por aí. Então, é uma característica que tende a piorar dentro dessa arquitetura com o tempo. A testabilidade é a mesma coisa, ela começa muito bem, mas à medida que o código cresce, enquanto você tem uma aplicação pequena, maravilha, muito fácil testar esse monolítico. À medida que seu código cresce, fica mais difícil testar esse monolítico. Você vai começando a ter, ela, por ser uma arquitetura essencialmente acoplada, você acaba tendo bastante acoplamento no código, então a tendência fica mais difícil para você testar esse código, né? Você não tem idempotência. E da mesma forma como o deploy, cara, você demora. Você fez uma alteração em uma linha do código, mas aí você precisa esperar 40 minutos a sua pipeline de integração contínua rodar para testar o sistema todo. Você não consegue só garantir que aquela pequena alteração está funcionando sem quebrar nada. E aí, de uma perspectiva de evolucionabilidade, os monolíticos, eles são uma arquitetura simplista, eles começam... inicialmente, a complexidade é bem baixa, né, simples, mas ela tende a crescer. E aí eu volto lá naquele ponto de que é uma arquitetura essencialmente acoplada. E aí, quando as coisas
estão acopladas naturalmente, a dificuldade para manter e a complexidade vai crescer, né, em contrapartida. E, por fim, né, a última característica aqui é que ela não tem heterogeneidade das tecnologias. Então, se você começou trabalhando com Java, você vai até o final trabalhando com Java. Você não pode decidir lá no meio, Java não me atende mais, agora eu quero usar Python. Não funciona assim no monolítico. Você tem que substituir o seu sistema todo. Você não consegue... Java me atende bem 90% da minha aplicação, mas tem um ponto específico da minha aplicação que precisa de machine learning e aí eu quero usar Python. Dentro do monolítico, você não tem a possibilidade de ter esse mix de tecnologias. Renato, tá tudo bem aí? A gente tem alguma pergunta? Por enquanto está tudo bem, mas eu ia fazer justamente essa questão aí para os alunos. Pessoal, tem alguma questão? Ficou claro aí por enquanto que a Yasmin está explorando um monte de detalhes aí, né, da arquitetura dos serviços. Então, essa foi muito boa aí por enquanto a apresentação, né, estamos nos aprofundando aí bastante em termos dos detalhes, né, de cada um dos itens. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, questão, levantem a mão aí, pessoal. Se não, vamos seguindo, acho que já vai surgir alguma questão. Eu mesmo tenho algumas perguntas, mas eu quero reservar mais para frente aí, quando você cobrir também os microserviços. Beleza, perfeito. Vamos em frente, Yasmin. Boa. Passando então para os microserviços. Os microserviços, eles são um sistema distribuído e, por ser um sistema distribuído, eles trazem todas as características que um sistema distribuído traz. Então, é um sistema complexo, para começar. E tem, né, as características positivas de escalabilidade, tolerância a falhas, igual qualquer outro sistema distribuído. Ela é uma arquitetura que ela foi inspirada nas ideias de Domain Drive Design. Então, nós temos, né, nesse modelo arquitetural, os serviços, eles não são organizados, não é igual na arquitetura monolítica, que as coisas são organizadas pelo seu papel técnico, né? Eles são organizados por contexto, pelo domínio. Então, se eu, no meu e-commerce aqui, eu posso ter o serviço A pode ser o serviço de clientes, o serviço B cuida dos produtos e o serviço C cuida das vendas. Cada um vai ter o seu banco de dados, vai ter toda a lógica de negócio lá dentro, o que precisar vai estar ali separadinho em cada serviço e a gente só tem que garantir que a comunicação entre eles, né, esteja bem definida. Não importa o que acontece no serviço C, nem importa o que acontece no serviço A, se a comunicação entre os dois foi estabelecida. Você pode decidir que o serviço C era Java, mas eu não quero mais Java, agora eu quero usar Python nele. E aí você pode mudar o seu serviço todo, garante que a comunicação não mudou, então, sucesso. Você consegue alterar um pequeno bloquinho de todo o seu sistema sem precisar mexer em todo o resto. E aí, diferente da arquitetura monolítica, que é uma arquitetura que se baseia na reutilização de código, nesse modelo arquitetural é preferível a duplicação de código. Se eu tenho uma função, sei lá, eu tenho uma função aqui no serviço A que imprime uma mensagem na tela, e aí eu quero uma função igual no serviço C, o que eu vou fazer é realmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá e colar no serviço C, sem problema, vai funcionar, vai me atender bem, e essa duplicação vai me permitir continuar mantendo o código desacoplado. Se eu precisar dessa função no serviço B, beleza, eu faço a mesma coisa, um Ctrl+C, Ctrl+V. Se aparecer um quarto serviço, opa, peraí, essa função eu estou usando ela demais. Então, em vez da gente fazer a duplicação, bora extrair ela e colocar numa biblioteca? E aí é onde a gente tem, né, a reutilização de código dentro dos microserviços, através de bibliotecas, e você tem um versionamento. O serviço A pode usar uma versão X da biblioteca, o serviço B pode usar uma versão Y, mas você não tem
uma dependência entre o serviço C e o serviço A, usando do mesmo código, né, do mesmo código não necessariamente versionado, né, porque tá dentro da biblioteca, né, igual você tem lá no monolítico, porque no monolítico a classe de log ela é compartilhada entre todo o monolítico. Aqui não, beleza, o log ele pode até ser compartilhado, mas ele está dentro de uma biblioteca específica para isso. Boa. Vamos lá, imagem, me ajuda. Aí. Beleza, vamos aprofundar agora nesse modelo arquitetural. Pelas mesmas perspectivas que a gente olhou a arquitetura lá de arquitetura monolítica. De um contexto sobre a problemática a ser resolvida, ela é uma arquitetura que exige que você tenha domínios do problema, até porque você precisa ter, né, os escopos de cada serviço muito bem definidos, o que cada um precisa fazer. Ela tem um custo muito alto inicial, né? Você tem uma arquitetura que você precisa, você tem 10 serviços funcionando. Se você tem um monolítico com um serviço funcionando, beleza, você consegue ir lá e olhar se o seu monolítico está no ar ou se por acaso ele caiu. Se você tem 10 serviços funcionando, isso já começa a ficar mais difícil. Se você tem 200, 1000, se vai aumentando, começa a ficar impossível monitorar essa arquitetura se você não automatizar isso. Então, você tem um custo muito alto para poder implantar uma arquitetura de microserviços. É uma arquitetura que precisa de expertise sobre as tecnologias. Você precisa... você tem toda essa parte de monitoramento, você tem toda a parte de comunicação entre os serviços, a rede, você tem que garantir que a sua rede está funcionando bem, que você não tenha sobrecarga nessa rede. Se você quer tolerância... Aliás, se você vai usar um microserviços, com certeza você quer tolerância a falhas, então você precisa investir... Você precisa de material humano para investir em tolerância às falhas, entender como funciona, fazer toda a parte de DevOps. Inclusive, isso é essencial. Tipo, a arquitetura de microserviços, ela só pôde surgir da forma como ela é hoje por causa da revolução DevOps. Antes, a galera fala, né, microserviços é um conceito que vem lá desde décadas atrás, desde muito antes. Mas por que ele só apareceu agora, só deu certo agora? E é justamente por causa do DevOps. Você tem, né, a sua infraestrutura automatizada para ser capaz de gerenciar todos esses serviços no ar. E aí, como essa arquitetura te exige, né, toda essa parte de monitoramento, toda essa parte de lidar com os problemas de rede, toda a parte de automatização, ela é um modelo arquitetural que naturalmente você vai demorar para chegar no mercado. E se isso é importante para o seu negócio, né, disparar na frente dos outros, obviamente você não vai optar por uma arquitetura de microserviços nesses casos específicos. Boa. Quando a gente passa dessa arquitetura, passa para uma visão mais técnica dessa arquitetura, a gente já tem fatores que é onde está as maravilhas dos microserviços, né? Ela é uma arquitetura altamente escalável, já que você pode escalar pedacinhos do seu sistema, você não precisa escalar o seu sistema por inteiro. Só para pontuar aqui, porque no outro mapa mental não tinha o card roxo, né? Mas o roxo, ele significa que você tem um ponto que é bom na sua arquitetura, se você cuidar dele, né? Então, aqui no caso dos microserviços, ela é uma arquitetura que te provê alta confiabilidade, isso é um aspecto positivo, mas se você não se atentar, né, a monitorar essa rede, a garantir, né, a consistência entre os dados,
né? Tem uma série de pontos que você tem que olhar para essa arquitetura e garantir que eles estão funcionando bem para que você realmente tenha alta confiabilidade dentro do modelo arquitetural. É uma arquitetura de baixa performance. Não tem essa de a galera falar, é só fazer uma requisição post, é facinho, isso aí é rápido, não tem custo, e na verdade não existe essa. Requisição custa latência da rede, então você tem vários serviços conversando e dependendo um do outro, então é um modelo arquitetural de baixa performance, né? Não tem o que discutir. Ele apresenta alta tolerância a falhas, e aí, novamente, ele apresenta alta tolerância a falhas se você cuidar direito da sua arquitetura para ela te fornecer alta tolerância a falhas. Você precisa ter toda a parte de monitoramento funcionando direitinho, toda a parte de DevOps automatizada, para caso um sistema cair, você já rapidamente verificar e já subir outra instância em outro lugar. É uma arquitetura que provê fácil e rápido deploy, já que você não precisa, em momento algum, você não precisa mandar o seu sistema todo para deployar o seu sistema todo. Você faz o deploy somente de um serviço. E, né, um serviço, em geral, ele é pequeno. Eles não chegam a ficar tão grandes como um monolítico. Então, é fácil você fazer o deploy dessa pequena peça. E contando que aqui em cima, né, você já tem tudo automatizado. Então, é muito tranquilo, né, fazer o deploy de um modelo arquitetural de microserviços, porque as coisas já estão automatizadas. Beleza, testabilidade. A arquitetura de microserviços, ela apresenta uma característica que não tem na arquitetura monolítica, que é uma dualidade. Né? Existe a perspectiva local dentro desse modelo arquitetural, que é eu olhar para um serviço, e existe a perspectiva global, que é eu olhar essa arquitetura como um todo. E quando a gente fala de testabilidade, é muito fácil testar esses serviços de uma perspectiva de local. Eu preciso testar só aquele serviço, aquele serviço tem um código simples, coeso, voltado só para aquele contexto ali, então é fácil fazer o teste desse único serviço. Mas quando a gente olha para uma perspectiva global, a testabilidade já se torna difícil, né? Você tem vários serviços comunicando entre si, e aí como que você garante que está tudo realmente funcionando? Fazer testes de integração em cima desse modelo arquitetural é um desafio, né, para as empresas. É uma arquitetura que apresenta boa comunicação, né? Quando a gente olha para as equipes que trabalham com microserviços, em geral você tem equipes multifuncionais, né? Então você não tem mais o front-end numa equipe, o back-end numa equipe, você tem todo mundo junto, você tem uma pessoa de front-end, uma pessoa de back-end, uma pessoa de atendimento ao cliente, uma pessoa de investimentos que está ali voltada, preocupada em resolver o problema que vocês têm em mãos ali para ser solucionado. Passando para uma perspectiva de evolucionabilidade, ela é uma arquitetura que tem alta complexidade de uma perspectiva global, né? Você tem vários serviços funcionando, naturalmente vai ser complexo orquestrar tudo isso para funcionar de forma saudável, de forma eficiente, mas de uma perspectiva local é muito fácil. Então, se você precisa fazer uma alteração dentro de um serviço, é fácil você decidir se eu preciso mudar o protocolo ou não preciso mudar o protocolo, eu preciso mudar a tecnologia, né? Eu preciso usar um outro framework. Como você tem
né, como você está olhando só para aquele serviço e não para o seu sistema todo, se torna mais fácil você tomar essas decisões durante a vida do software. E aí ela ainda tem a heterogeneidade, que, né, cada serviço pode ter a tecnologia que melhor se adequar a ele. Você não é obrigado a usar Java em todos os serviços ou a usar Python em todos os serviços. Você pode ter cada um no framework que melhor atender cada situação. E aí, só para dar um overview, aí, olhando esse gráfico do monolítico, a gente vê que ele é uma arquitetura muito boa numa primeira fase inicial do software, que é uma fase de descobrimento, de lançamento no mercado, mas numa fase de, cara, esse software já se estabilizou no mercado e agora a gente só precisa manter e evoluir ele, né? Ele não tem... as características dele, as características técnicas dele já não auxiliam a gente. E aí, os pontos amarelos são pontos que a gente... Beleza, eu escolhi utilizar um monolítico e aí eu sei que eu vou ter que lidar com esses problemas amarelos aqui, que essa arquitetura não é capaz de me oferecer. Mas esses pontos vermelhos aqui, eles significam que, beleza, eu escolhi um monolítico e aí ele vai começar bem com essa característica, mas daqui a uns anos, à medida que eu for evoluindo essa aplicação, isso aqui vai se tornar um problema dentro do meu sistema. E é onde, em geral, as equipes, em geral, os sistemas acabam decaindo, né? Você começa com um sistema simples, muito fácil de manter, mas à medida que a base de código cresce, você tem esses problemas aqui que acabam atrapalhando a evolução do seu software e que não são um problema inicialmente, mas daqui a um tempo eles passam a se tornar realmente um problema dentro do seu modelo arquitetural. Nos microserviços, a gente não tem isso. Aqui, nos microserviços, beleza, num primeiro momento de construção desse software, ele é péssimo, né? Você precisa de domínio, você tem um custo alto, você precisa implementar um monte de coisa para colocar esses microserviços para rodar, mas depois disso ele se torna algo muito mais sustentável de manter. E ele não tem os pontos vermelhos que tendem a decair quando a arquitetura, quando o sistema aumenta, né? Ele só tem ele tem pontos de atenção. Você tem isso aqui, se você não cuidar, pode ser um problema, mas se você cuidar, beleza, você vai passar aí 20 anos com seu software funcionando muito bem. Boa. Professor, eu não sei como é que a gente está de tempo. A princípio, a gente tem até às 17h50, né, o horário da aula, tá? Então, não sei se você vai fazer a comparação lá, aqueles relatos. Eu pensei... Qual a perspectiva aí da apresentação? Eu pensei em passar, né, só no pontuar os casos de estudo e comparar com cada modelo arquitetural. Só pontuar mesmo, isso aqui aconteceu nesse caso de estudo e... Não, tranquilo, acho que é ótimo. Deixa eu só ver se o pessoal tem alguma pergunta, pessoal, por enquanto, em relação à comparação. Eu queria, então, só antes da gente passar para esses casos, se você pudesse voltar no slide anterior dos microserviços, aquelas características, isso. Assim, não é o próximo slide mesmo, aquele que tem o colorido lá. O que eu tirei até agora, né, assim, claro que eu já vi sua apresentação e seu trabalho, mas acho que fica claro, né, assim, que do jeito que você estruturou a sua apresentação, você mostra a vantagem do monolítico no período inicial, né, de elaboração da arquitetura,
Então, o custo de entrada no sistema de desenvolvimento inicial, que foi o que você falou, fica mais fácil, né, por conta da menor complexidade da arquitetura, versus o microserviço, que tem uma arquitetura inicial já mais complexa por natureza, né? Então, a gente acaba tendo essa condição. E aí eu fiquei pensando, né, que dependendo do tamanho, da natureza do sistema, pode ser mais fácil ou mais difícil fazer, por exemplo, um monolítico bem feito do que um microserviço bem feito, ou vice-versa. Depende da complexidade da solução. Acho que isso é um dos grandes trade-offs, né, que você tinha discutido. Agora, eu queria chamar a atenção nesse slide aí na baixa performance, que o que me chamou a atenção na baixa performance é que você está falando especificamente do custo de transação computacional entre módulos do sistema, né? Então, vamos dizer assim, o monolítico em si, ele é mais rápido, o custo de transação única, ou seja, sei lá, o acesso a um banco, uma chamada de sistema, alguma coisa é mais rápido dentro do monolítico. Só que a contradição é que o microserviço ele tem alta escalabilidade, né? Então, apesar da menor performance pontual, ele tem maior performance em escala, né? Assim, então você consegue atender mais usuários, porque você consegue replicar os serviços, apesar desses serviços replicados, eles terem uma performance menor do que se eles fossem, né, dentro de um contexto monolítico, né, vamos dizer assim. Então, tem esse trade-off aí, como você mesmo falou lá, do Richard, ele falando que tudo em software é um trade-off, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Quer dizer, o trade-off aqui de performance eu tenho uma arquitetura que tem performance menor, mas ela é escalável. Então, ela compensa, né, Uhum. na escalabilidade. Então, só interessante é que eu queria ressaltar esse ponto. Eu acho que tem uma mão levantada ali, eu acho que comecei a perguntar, o pessoal vai começar a perguntar também, e já já a gente passa para os casos de estudo. Deixa eu ver quem é que está com a mão levantada. O Juan. Juan, pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde. Uma pergunta, Yasmin. Lá quando você fala de microserviço, a gente tem aquele problema da biblioteca, né? Tipo, tem uma função que é repetida, por exemplo, começa a repetir em microserviços, aí você... Ah, por que que eu não pego e junto isso aqui na biblioteca, né? Só que uma coisa que também eu vejo que acontece muito é que, como o microserviço tem essa liberdade de escolher tecnologia, às vezes, sei lá, você monta 3 microserviços em Node, por exemplo. E aí você vê que o esqueleto deles inteiro é o mesmo, tipo, sabe, em nível de configuração e tudo mais. E às vezes você quer mudar uma configuração em um, tem que, tipo, ir nos três e mudando. Tem algum... Já viu algum jeito de dar um workaround nisso, assim, sei lá? Cara, o que eu vi, o que eu já vi, na verdade, foi você automatiza, porque assim, quando você tem microserviços, em geral, você tem um monte de repositórios do Git, né? E aí, o que eu vi as empresas fazendo é você automatizar, por exemplo, um PRX. Você quer atualizar, por exemplo, todas as bibliotecas. Você tem 20 serviços e você quer atualizar todas as bibliotecas X daquele serviço, você automatiza a criação do PR, né, atualizando, mandando aquela atualização para todos aqueles repositórios. Né, acho que tem uns bolts do Git que faz isso. Eu não sei eu não vou lembrar o nome agora, eu posso dar uma olhada depois, mas é nesse esquema que eu conheço a solução para esse problema que você pontuou. Faz sentido ou não? Faz sim, faz sim. Mas realmente é difícil. Né, você vai ter um ponto que você não vai conseguir manter todos os microserviços atualizados, vamos dizer assim, com o seu padrão. Mas aí você consegue evoluir conforme a sua necessidade. Você tem a equipe do serviço A atualizou ele, a equipe do serviço B não vai atualizar por agora, porque ela está resolvendo outra coisa, e por enquanto a comunicação, os protocolos de comunicação entre os serviços estão funcionando ok, você pode ter esses serviços em versões diferentes. Faz sentido? Faz sim, faz sim. Essa por uma questão, às vezes, mais de manutenibilidade mesmo, que acho que eu sinto que, às vezes, acaba tendo uma perca nesse lado, assim.
Por mais que esteja, tipo, a gente tenha uma base de código menor, acaba perdendo nesse sentido de, às vezes, fica muita coisa replicada. Sim. E eu acho que essa discussão é justamente aquele trade-off, né? Quer dizer, você saiu de um software que é um monolítico, é uma base de código única. Pode ser pequeno, pode ser grande. Mas quando você passa para microserviços, a tendência é você ter, obviamente, você passou de um para N, né? Um para muitos, mas esses muitos geralmente são menores do que o grandão, do único, né? Vamos dizer assim, ó, a base de código do monolítico é maior como software único do que cada um dos microserviços. Cada um dos microserviços tende a ser menor do que o monolítico. Mas, dependendo da situação, né, provavelmente a soma de tudo fica maior do que o monolítico. Né? E são muitos para você manter, né? Quer dizer, agora, você, ao invés de manter um só, você mantém muitos. Então, realmente, é o trade-off, é a complexidade. E aí entra na questão da automatização. Você precisa, né, é que nem eu falei, você automatizar os PRs. E quanto mais você tiver automatizado, melhor você vai manter essa arquitetura. Sim, eu só queria fazer mais uma observação, Yasmin, nesse slide aí, antes de você passar para a discussão lá. Não sei se alguém mais tem pergunta aí, pessoal. Quando você fala ali de fácil e rápido deploy, né, eu acho que aqui também tem um asterisco, que é o seguinte: é muito mais fácil você fazer o deploy de um monolítico, eu penso, porque é um deploy único. Ele pode até demorar mais na primeira vez. O que é difícil é a atualização do deploy, né? Eu penso que o ponto que é mais complicado, que aí no microserviço fica mais rápido e fácil mesmo, é que você vai trocar uma pecinha, você não vai trocar o carro inteiro. Né? Mas assim, o deploy inicial de um monolito, ele é mais simples porque ele é um software só que você põe no ar. Aqui você está colocando vários softwares no ar, e não só você está colocando vários softwares no ar, como você está criando vários canais de comunicação entre os softwares, né? Então você, além de colocar o serviço no ar, por exemplo, se ele responde via rede, você simplesmente liga e abre tais portas com sockets, alguma coisa assim. Aqui não, aqui você tem que fazer configuração de engenharia de rede mesmo. Olha, esse vai falar com esse vai falar com aquele, esse aqui não pode falar com o outro. Quer dizer, você cria, né, os canais de comunicação segura e tudo mais. Então, a arquitetura de deploy é muito mais complexa, mas depois ela fica mais fácil de manter, né? Então, você consegue trocar rápido uma peça. Então, só lembrando desse trade-off aí também. Sim, perfeito, professor. Entra nessa questão da perspectiva inicial sobre cada modelo arquitetural. No microserviços, tá, é fácil e rápido o deploy, mas aqui no começo você precisou, né, automatizar e fazer todas as configurações necessárias para que esse deploy fosse fácil e rápido depois trocar só essa peça. Exato, exato. Então, a configuração inicial é bem mais complexa mesmo. Por isso que as bolinhas estão tudo amarelo, os quadradinhos estão tudo amarelo lá no início, né? Sim. No início é dor de cabeça, assim, muito mais complexo, né? Uhum. Mas vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal, em relação ao que foi exposto até agora? Senão, acho que a gente já pode continuar, se você quiser continuar falando dos estudos de caso. Boa. Vamos lá. Eu não vou chegar a aprofundar tanto nos casos de estudo, mas eu queria dar tipo uma pincelada sobre o que é, né, o que que cada, né, o que a gente pode tirar da prática que a gente de tudo que a gente conversou, o que a gente pode ver, enxergar na prática dentro do mercado. Esse caso aqui da KN Login, por exemplo, é uma empresa que faz rastreio de containers, né? Faz todo o gerenciamento de containers. Não lembro agora de onde que mas é uma empresa grande e aí eles começaram com um monolítico, né, pequeno e que após 10 anos ele se tornou um sistema altamente complexo. E eles começaram num framework chamado Java, aliás, no framework Java Web, mas
eles tinham uma variedade de contextos e de problemas diferentes para resolver que o Java Web não dava conta. Então, eles começaram a colocar, beleza, eu começo com Java Web, mas coloca essa interface, né, user interface aqui, coloca uma outra user interface para um outro problema X, e outra user interface para outro problema X, e, cara, Java Web não está mais me atendendo, coloca um Spring Boot aí também, e foi, né, inflando esse monolítico até o ponto que ele fica totalmente impossível de manter. Eles param totalmente o desenvolvimento, qualquer alteração no monolítico. Eles falam, cara, a gente só vai subir alteração nisso aqui se for extremamente crítico. Não tem mais condições de trabalhar em cima desse monolítico. Aqui é uma frase da Nemco, que fez o relato desse, né, da vida desse sistema, e aí ela fala aqui, né, tudo que você precisa fazer é usar uma classe errada e uma parte errada do código. Manter um software tão complexo é um desafio, até mesmo para uma equipe de TI experiente. E aí, dentro desse caso de uso em específico, eles não conseguem migrar para microserviços em si, eles adotam um sistema intermediário, que seria um sistema de sistemas autocontidos, que seriam como se fosse vários monolíticozinhos separados, cada um com seu contexto bem definido. E aí, assim, é um sistema intermediário, né? Você vai trabalhar naqueles sistemas autocontidos, mas a ideia é que você consiga pegar aquele código altamente acoplado que você tem do monolítico, começar a quebrar ele, o que não é uma tarefa fácil. E aí, a partir desses sistemas autocontidos, você consegue, né, quebrar mais e ter os microserviços em si funcionando. Segundo caso caso de estudo é o caso da Otto, que é um e-commerce alemão. Eles começaram a trabalhar com um monolítico que era para ser uma aplicação pequena, né? Só que ela foi crescendo, e aí eles começaram a ter os mesmos problemas de escalabilidade e manutenção que, né, a tendência natural dos monolíticos. Eles optam por mudar para sistemas autocontidos também, só que eles acabam caindo no limbo, porque quando eles mudam para esses sistemas autocontidos, eles pegam tudo de bom, aliás, eles pegam todos os problemas que tem no microserviços, que é você fazer a comunicação entre os serviços, você manter a consistência dos dados, né? Você alterou uma informação em um serviço, como que você garante que no outro serviço você está recebendo aquele dado atualizado, você não está recebendo algum cache ou algo do tipo. E eles precisam lidar com esses problemas e eles continuam lidando com uma base de código altamente crescente dentro de cada sistema contido. Então, foi o caos, né? Saiu do monolítico, entrou num sistema autocontidos que foi pior ainda, e aí depois disso eles param tudo e falam, cara, vamos sentar, planejar e fazer os microserviços bem feitos, como tem que ser. E aí sim eles conseguem, né, atingir um sistema de software muito mais sustentável. Terceiro caso de estudo é a Segment. A Segment é bem legal porque eu vou compartilhar o TCC depois com vocês, eu passo para o professor Renato, né, os links de cada caso de estudo da Segment, vale muito a pena ler. Eles começam com uma aplicação monolítica, eles trabalham, eles são uma empresa que faz a intermediação, eles recebem, por exemplo, os cliques do usuário no seu site, aí eles recebem esses dados e mandam para integram com diferentes APIs de análise de dados. E aí eles começam a fazer esse sistema com monolítico, só que
eles têm um problema de tolerância a falhas, né? Eles têm um cliente X que só usa a API 1. E aí, como é um monolítico, se o monolítico saiu fora do ar, todos os clientes deles ficam fora do ar. Aí eles optam por migrar para uma arquitetura de microserviços. Agora, se você tem um cliente X que só usa a API 1 e dá problema na integração com a API 2, beleza, como é microserviços, a API 1 continua funcionando, a API 2 eles param para resolver. Só que eles entram justamente no ponto lá, a dor deles é justamente naquela fase inicial dos microserviços. Eles não têm uma equipe com expertise nesse modelo arquitetural. Eles não automatizam os processos de deploy, de integração contínua, nada. E aí, no começo, tudo bem, eles têm 10 serviços, mas aí, após 3 anos, aquilo foi crescendo, 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 e no final eles tinham 200 serviços. E aí, eles tinham que parar uma semana inteira e falar, cara, essa semana a gente vai só... entra até nesse problema que você falou, Juan. Essa semana a gente vai só atualizar a biblioteca nos 200 serviços. E aí fica uma semana toda de desenvolvimento parado e gerenciando todo o caos que é atualizar uma biblioteca em todos os serviços que eles têm. E diante desse contexto, eles falam, cara, não tá dando, não conseguimos ir para frente com esse modelo arquitetural, vamos voltar para a arquitetura monolítica. Aí eles sentam, planejam, e aí constrói a arquitetura monolítica e conseguem atingir a escalabilidade que eles queriam, a tolerância a falhas que eles queriam, mesmo usando uma arquitetura monolítica que não é própria para isso. Vale muito a pena ler, é bem legal esse caso. E por fim, né, o último caso de estudo é a Rua 2, que é o que eu comentei com vocês antes, é a empresa onde eu trabalhei. É uma empresa é uma startup voltada para imobiliárias, tem um negócio B2B, e aí eu entrei lá bem no começo, e a equipe de software já tinha optado por investir em uma arquitetura de microserviços. Mas é uma arquitetura de microserviços onde ninguém entende direito como implementar microserviços, onde as coisas não foram automatizadas, então nem os protocolos de comunicação estavam muito bem definidos entre os serviços, então gerenciar tudo aquilo ali, todo aquele caos, não foi fácil. E aí, o que a gente fez foi optar por voltar para uma arquitetura de monolítico. Beleza, a gente não sabe lidar bem dentro da arquitetura de microserviços. Vamos voltar para uma arquitetura monolítica, descobrir, né, qual que é o nosso contexto, qual que é o domínio do nosso problema, quais que são as nossas dificuldades. E aí, agora que a gente, né, uma vez implementado o sistema monolítico, esse sistema se tornou muito mais estável, né, o contexto foi muito melhor explorado, e agora eu não estou mais na empresa, mas eles continuam, né, explorando, trabalhando em cima do monolítico, mas eu sei que eles têm planos de futuramente migrar para uma arquitetura de microserviços porque é mais sustentável, mas é importante ter essa consciência do processo, do que você deve, né, qual modelo arquitetural se encaixa melhor para aquele contexto que você está vendo, para as suas dificuldades que você tem agora. E aí, só para finalizar, se a imagem carregar, boa. Alguns pontos, né, que eu não trouxe antes no mapa mental antes, mas que são apontados pelos casos de estudo. Aqui, esses pontos que eu trouxe antes são todos pontos que são abordados pelos referenciais teóricos, né, Martin Flower, Richards e Ford, Newman. E aí aqui são relatos, né, dos casos de estudos, a galera fala, olha, nesse modelo arquitetural eu tive tais problemas. Então, por exemplo, o monolítico tem a dificuldade de trabalhar com várias equipes, dificuldade de contratar novos desenvolvedores, você tem uma alta curva de aprendizado,
né, que na verdade, quando o sistema é pequeno, você não tem essa alta curva, é muito fácil você, né, um monolítico novo, é muito fácil você começar ele, você se inserir nele, mas quando a base de código fica enorme, fica impossível, né, você aprender, ter conhecimento sobre toda aquela base de código para dar manutenção. E o baixo isolamento, que nesse sistema você tem, né, todo mundo usando o mesmo processo, então, né, naturalmente você tem pontos do sistema que são compartilhados. Deixa eu passar na arquitetura. Os casos de estudo, quando a gente olha para a arquitetura de microserviços, o que a galera traz é que, né, acelerou o desenvolvimento de novas funcionalidades, facilitou a identificação. Gente, só um instante que eu tô tossindo aqui, rapidinho. Oi, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo de volta já. Ai, boa. Desculpa, a garganta começou a coçar. Tranquilo. Então, quando a gente olha para a arquitetura de microserviços, os que os casos de uso trazem de diferente, né, que eu não citei antes, acelerou o desenvolvimento de novas funcionalidades, né, mais fácil você... O serviço é um código mais simples, então é fácil você implementar novas coisas naquele pequeno serviço ali. Facilitou a identificação de pontos problemáticos. Existe a necessidade de monitoramento desses serviços, existe a necessidade de automatizar todos os processos, né? Tem uma baixa curva de aprendizado, você não vai entrar nesse modelo arquitetural precisando que você entenda como funciona todo o sistema, né? Você não vai entrar muito dificilmente você vai entrar direto nessa perspectiva global sobre esse modelo arquitetural, você vai entrar, né? Vamos dar manutenção em tais e tais sistemas, então a curva de aprendizado é baixa. E uma fácil e rápida coleta de feedback. E aí entra no ponto, né? A arquitetura monolítica, ela é no momento inicial do seu software, numa fase inicial, ela é melhor para você ter uma rápida, né, coleta de feedback. Mas na arquitetura de microserviços, ela vai te exigir, vamos dizer que ela vai te exigir ali 6 meses para você conseguir configurar tudo e só então lançar o seu software no mercado. Mas depois disso, você consegue ter aquela rápida coleta de feedback, porque é só alterar um pequeno serviço, né, ou subir um serviço separado e só testar uma funcionalidade específica. Acho que tá no mudo seu microfone, Yasmin. Mudou o slide, ficou no mudo aí. Pronto, agora abriu. Abriu? Boa. Vocês me ouviram? Não, você terminou a fala, mudou o slide, aí cortou o microfone. Não, tranquilo. Aí, só resumindo, né, toda a conversa até aqui. A arquitetura monolítica, ele é um modelo simplista, ele é um modelo tecnicamente estruturado, é um modelo que se baseia em reutilização de código, e isso implica, né, que essa vai ser uma arquitetura essencialmente acoplada, na qual, né, a complexidade do modelo arquitetural ele vai crescer junto com a base de código,
E é um modelo bom quando você tem aplicações pequenas, quando você tem baixos recursos financeiros e humanos, quando você não tem domínio sobre o problema que você vai, né, resolver, e se você tem uma necessidade de chegar muito rápido no mercado. Já a arquitetura de microserviços, ele é um sistema distribuído, ele é organizado por domínios, ele prefere a duplicação de código, e tudo isso implica que essa acaba sendo uma arquitetura, né, com baixo acoplamento, baixa complexidade local, né, mas alta complexidade de uma perspectiva global. E diferente da arquitetura monolítica, esse modelo, ele te exige coisas, né, você não vai... ele te exige coisas para você conseguir atingir o sucesso do modelo arquitetural. Né? Ele te exige que você tenha domínio sobre o problema, ele te exige autoinvestimento, ele te exige planejamento. E aí esse é um modelo arquitetural que favorece problemas complexos, como, né, o Renato citou antes, e te fornece o desenvolvimento sustentável desse software. É isso, galera. Fico muito feliz de estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou abrir para perguntas. Volto a palavra para você, Renato. Então, não, obrigado, Yasmin, pela sua exposição aí, bem interessante, né, trazendo à tona essa discussão, principalmente para a gente enriquecer aqui na disciplina um pouco esse debate arquitetural, para a gente sair dessa, às vezes, escuta, não, esse modelo é bom, esse modelo é melhor, isso aqui está ultrapassado, né? Então, tem essa discussão, às vezes, em termos de modelos arquiteturais, às vezes em termos de linguagem de programação, de arquitetura, de sistemas operacionais, assim por diante, né? Sempre aquela, às vezes, é uma discussão mais simplória, né? De que um é melhor do que o outro, né? Um ganhou e esse aqui não existe mais, e assim por diante. Então, às vezes as discussões elas ficam muito superficiais, né? Como se fosse assim, uma coisa é melhor e eu tenho que defender essa coisa que é melhor. Então, achei muito interessante, né? O seu trabalho é muito interessante porque ele traz à tona um pouco, olha, vamos parar e vamos estudar arquitetura, né? Para saber. E você fez isso justamente a partir do caso que você estava vivenciando na empresa. Olha, né, o pessoal todo veio com aquela onda de que microserviço era muito bom e tal, e começou, fez toda uma arquitetura e uma implementação de software, e depois viram que não iam dar conta de manter, né? E tiveram que voltar, dar um passo atrás, né, vamos dizer assim, para poder ter uma solução de melhor qualidade naquele contexto específico. Né? Então, acho que é muito legal essa discussão que você traz, justamente para a gente refletir, olha, não é necessariamente que uma coisa é melhor ou pior, né? Tem todos aqueles pontos que você destrinchou ali de trade-offs. Então, aquela outra observação que você fala lá do Richard, do porquê ser mais importante do que o como, né? Então, você pensar muito mais profundamente, o que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Então, ressalto esses pontos aí. E um último ponto, antes de passar para as perguntas, eu vi muito a questão do quando você tem pouco domínio sobre o seu problema, né? Eu faço analogia àquela ideia de que você sai correndo, mas você não sabe para onde você está indo, né? Então, você simplesmente, não, eu vou fazer, mas eu não sei para onde eu estou indo. Então, na verdade, você não saiu nem do lugar, né? Se você não tem Então, quando você tem pouco domínio do seu problema, se você faz muito software, não adianta muita coisa. Porque, como você mesmo colocou, e a questão dos trade-offs. Se você adota uma arquitetura, para você mudar depois aquela arquitetura, dá um baita trabalho. Né? Mudar do monolítico para o microserviço é um trabalhão, e vice-versa, quando você já tem um sistema implantado, né? E principalmente um sistema de grande porte. Se é um experimento que você está fazendo, uma coisinha pequena para testar isso ou aquilo, tudo bem, você joga fora e começa de novo, isso é fácil. Mas quando você realmente tem clientes, um produto, né, um sistema com deploy, e uma empresa, por exemplo, dependendo daquilo para funcionar, aí são outros 500, é completamente diferente a conversa, né? Você não joga tudo para cima e no outro dia começa tudo de novo, porque você, né, tá todo mundo dependendo daquilo. Então, bem
bem complexo aí, bem interessante a gente sempre fazer essas perguntas. Um comentário, Pessoal, professor, pode falar. você falou. Eu acho que o importante é que exista um planejamento, né? Que nem a galera fala também de você ter monolíticos descartáveis. Se você não entende o seu contexto, não tenha medo, faz um monolítico, testa lá, descobre o que é, e aí depois você decide, né, se você vai continuar no monolítico, se você vai sair daquele monolítico e fazer um monolítico planejado, se você vai fazer um microserviços, ou se você vai fazer um outro modelo arquitetural, sei lá, serverless, alguma coisa do tipo, né, mas descubra o seu contexto, não tenha medo de fazer um monolítico descartável, que você vai conseguir testar rápido, só tenha essa noção, entendeu? Que é algo descartável. Não faça, eu vou testar com isso aqui e vou passar 10 anos desenvolvendo depois, e é claro que vai ser super difícil você quebrar esse monolítico, né? E passar para um microserviço. Não, exatamente. E aqui mesmo na disciplina vocês estão tendo essa experiência, né? Porque em gerência de configuração vocês pegam um sistema que já está em deploy, principalmente, né? Na maioria dos casos aqui são sistemas que vocês estão dando manutenção, e aí vocês têm que encarar um sistema pronto, né? E uma arquitetura já definida, quer dizer, o que eu vou fazer com isso, né? Qual a complexidade de manter cada sistema? É isso que vocês estão experimentando aqui na disciplina. Bom, pessoal, temos mais alguma pergunta para Yasmin? Tem aqui algumas participações. O Eric parabenizou aí pelo seu trabalho, agradeceu pela apresentação, o Juan também, o Arthur também, Gustavo. O pessoal não gosta de abrir o microfone aqui em aula, não, Yasmin, o negócio é difícil. Quando chegar no mercado de trabalho, isso passa. Isso passa, né? Resolve na hora, né? Assim? Exatamente, a solução. Eu acho que eu vou colocar todo mundo para o mercado já amanhã para ver se eles fazem isso. Mas é muito bom. Bom, pessoal, então, se não temos mais perguntas, né? Yasmin, você falou que consegue disponibilizar o seu TCC. Eu sei que ele já foi encaminhado até para a biblioteca, né? Provavelmente, mas está muito lento o nosso processo de publicação na biblioteca. Eu tenho alunos que fizeram TCC no ano passado e ainda não está disponível lá na BCE, no BDM lá para download. Então, se você quiser, a gente pode disponibilizar ou aqui no chat ou eu mando para os alunos lá no grupo, tá? Que eu acho bem interessante, pessoal, explorar e ler, né, com mais profundidade, como a Yasmin falou, os casos que ela estudou, os relatos mais detalhados, assim por diante. E, além de tudo, para vocês terem uma ideia em termos de trabalho, né, que vocês podem fazer, de TCC. Muitos aqui já estão chegando nesse ponto aí de pensar no seu TCC, se já não estão fazendo algum, devem estar próximos de iniciar um TCC. Então, um exemplo, né, Yasmin pegou a realidade dela, do trabalho, muitos aqui trabalham, né, uma realidade do curso, vocês chegaram no final do curso, já está trabalhando, estagiando e tal, pegou lá um problema e trouxe para a gente estudar. Então, bem legal esse contexto. Então, acho que você pode passar depois, Yasmin. Você manda qualquer coisa por e-mail, eu já encaminho para o grupo lá para todo mundo. Não, perfeito, professor. TCC, tá bom? Então, pessoal, mais alguma questão? Não, né? Eu acho que vamos mandar todo mundo para o mercado de trabalho para todo mundo se desinibir e começar a falar, né? Vai ter que ser obrigado a falar uma hora, né? Certo? Então, mais uma vez, Yasmin, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho, né? E a vida aí pós-faculdade, você deve estar vivenciando tudo isso, com muitas outras questões aí que você deve estar, muitos outros desafios, né? Que a gente vai descobrindo depois que sai da faculdade. Aqui vocês têm uma pincelada, né? Vamos dizer assim, de algumas experiências, mas depois a vida real tem outras complexidades aí que a gente vai enfrentando e coisas que a gente vai descobrindo e aprendendo. E eu penso que na nossa área o que mais a gente não pode fazer é ficar parado, né? Porque cada dia a coisa está diferente, evolui, muda, mas é sempre bom a gente trazer vocês de volta aqui para falar, olha, nós estamos vencendo isso aqui fora, né? Não pincelar. Eu agradeço novamente, professor, o convite, né? Adorei fazer a apresentação, agradeço todo mundo aí que me ouviu.
E fico à disposição. Eu vou passar meu contato também para o professor Renato. E se vocês quiserem entrar em contato, conversar, aprofundar mais, eu estou à disposição. Sintam-se à vontade. Muito bom, muito obrigado, Yasmin. Bom, pessoal, então encerramos a aula de hoje aqui e na quinta-feira nós temos o Show Me the Code, né, da última sprint da disciplina, tá bem? Então é isso, vamos encerrando hoje. Deixa eu parar aqui a gravação.